Olá, pessoal. Então, vou resolver algumas questões da primeira lista. Algumas questões vocês pediram pelo Moodle, outras eu vou fazer porque eu acho interessante para tirar algumas dúvidas que pode ser que ainda ficaram, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. A razão entre a carga que flui por uma seção reta de um condutor e o tempo gasto para essa carga fluir define uma grandeza elétrica chamada de... Então, na primeira questão, pessoal, nós temos lá a razão entre a carga, tá? Então é a carga dividido pelo tempo gasto, tá? O tempo gasto, se vocês lembram, a gente usa a unidade, o símbolo ΔT. Então, carga por unidade de tempo, lembrando que carga é Coulomb, tá? Então C dividido por tempo, que é segundo, tá? Então, Coulomb por segundo ou carga por unidade de tempo, isso aqui define a corrente, tá? Lembrando que a corrente, Coulomb por segundo, que a corrente é definida como ampere, tá? Então é a letra A, ok? Segunda questão. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente de 10 vezes 10 na menos 2 amperes, tá? Qual o intervalo de tempo necessário para que uma quantidade de carga elétrica igual a 3 coulombs atravesse uma seção transversal do condutor? Então, na questão 2, pessoal, nós temos lá, vamos primeiro retirar os dados. A gente sabe que a corrente é 10 vezes 10 na menos 2 amperes, tá? Qual o intervalo de tempo, tá? Então nós queremos saber o ΔT, tá? Não sabemos quanto. E a carga é de 3 coulombs, tá? Então vamos substituir nessa mesma fórmula aqui, tá? Então a corrente, vamos usar a mesma fórmula, que dividido por ΔT. O que nós queremos saber? Queremos saber o ΔT. Então eu vou passar esse ΔT para cima e a corrente para baixo. Então vai ficar assim, ó, ΔT igual é a carga, tá? Carga e dividido pela corrente. Ok? Então a carga nós sabemos que é 3 e a corrente é 10 vezes 10 na menos 2. Ok? Então como é que eu faço, pessoal? Vamos pegar e representar esse número que está na parte de cima em notação científica também. Tá? Então esse número pode ser expresso assim, 3 vezes 10 na zero, tá? Porque 10 na zero é 1, que vai dar os 3. Okay? Então os dois estão na mesma base, todos estão na base 10. Então fazendo essa divisão agora, vai dar aqui um ΔT de... Primeiro eu divido os números que estão na frente, tá? Que é a mantissa do número, né? Então eu vou fazer esse número aqui, 3 dividido por 10, que vai dar 0,3. Então 0,3 vezes 10. Então depois eu faço 10, esse número que está em cima, né? O expoente 0 menos o expoente de baixo. Então é 0 menos o expoente de baixo. Ok? Então, ΔT vai ser 0,3 vezes 10 na, menos com menos mais, na 2. Tá? Então quer dizer o quê? Que depois desse número aqui, ó, pessoal, tem mais dois zeros. Tá? Então esse número aqui é 0,3 vezes 100. Tá? Isso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Como tem dois zeros, a vírgula vai vir em duas casas. Tá? Então, ela vai vir uma casa dá 3, mas uma vai dar 30. Então, esse número 30 não precisa expressar em notação científica, pode deixar assim. Tá? Isso aqui em segundos. Questão número 4. Fui atravessado por 2 vezes 10 na 20 elétrons em 20 segundos. Qual a intensidade da corrente? Tá? Então, primeiro, nessa questão, vamos retirar os dados. Tá? Então, o número de elétrons, pessoal, o número de elétrons é 2 vezes 10 na 20. Ok? E o intervalo de tempo é de 20 segundos. Qual a intensidade da corrente que passa por esse fio? Então, a intensidade da corrente nós já temos aqui. Ó. A intensidade da corrente é a carga dividido pelo intervalo de tempo. Então, a carga, pessoal, a gente sabe que a gente pode escrever assim, né? É o número de elétrons vezes a carga de um elétron. Tá? Lembrando que a carga de um elétron é 1 vezes 10 na menos 19. Então, esse cara aqui, ó, 2 vezes 10 na 20, vezes a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso aqui vai dar um número, então, vou multiplicar esses dois números aqui, né? Vai dar 2. Os dois estão na mesma base, né? Posso fazer a multiplicação, 2 vezes 1,6. Então, isso aqui vai dar 3,2 vezes 10 na... isso aqui é 20, né? Então, 20 mais esse cara aqui vai dar vezes 1, né?
Isso aqui é a mesma coisa que 32, qual a unidade? Coulombs. Então agora eu posso jogar aqui nessa fórmula. Então a carga é 32 coulombs, tá? Sobre 32 coulombs, são 13 isso aqui, dividido por um intervalo de tempo de 20 segundos. Então se eu fizer essa cálculo na calculadora, então 32 dividido por 20 vai dar os 1,6, tá? 1,6 o quê? Amperes, né? Porque corrente é dado em amperes. Questão número 7, pessoal. Vamos fazer algumas conversões, tá? Então, por exemplo, na letra A, nós temos que pegar esse número aqui, 19 miliamperes, e passar para amperes, ok? Então, 19 mili, pessoal, tá? Nós temos lá as unidades, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, a unidade seria 1, que pode ser 1 ampere, 1 volt, 1 watt, tá? E para cima nós temos as unidades multiplicadoras maiores, né? Por exemplo, quilo, que é K, depois vem o mega, o giga, terra e assim por diante. E abaixo disso nós temos o mili, nós temos o micro e o nano, tá? Então, cada vez que a gente pega e sobe nessa escala, pessoal, tá? Se a gente está subindo, a gente está dividindo por 1000. Por quê? Porque a gente divide por 1000 e esse multiplicador aqui ele vale 1000. Então, dá elas por elas, tá? Então, cada vez que a gente sobe uma escada, tanto aqui quanto aqui, cada vez que a gente sobe, a gente está dividindo por 1000. Cada vez que a gente desce, a gente está multiplicando por 1000. Tá? Cada vez que a gente desce, não importa. Cada escada corresponde a multiplicar por 1000. Ok? Então, se eu estou aqui em 19 mili, pessoal, 19 mili eu quero passar para ampere. Então, eu quero subir. Tá? Quero subir para ampere. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 19 mili. Tá? Vamos colocar aqui embaixo. Então, 19 mili. Eu vou pegar e vou multiplicar por... Desculpa, vou passar de miliampere para cima, né? Vou pegar e vou dividir por 1000, tá? Vou dividir por 1000, então isso aqui vai dar 0,019 amperes, tá? Que 0,019 amperes corresponde a 19 mili, né? Por quê? Porque se eu multiplicar por 1000, eu volto para aquele número lá, tá? A letra B, por exemplo. Letra B, nós temos lá 5,8 quiloamperes passar para amperes, tá? Então a gente sabe, nesse caso aqui, ó, o K, a gente sabe que ele vale 1000, tá? Então a gente quer fazer o quê? A gente quer descer na escala, passar de K para ampere, né? Então a gente tem que multiplicar por 1000, porque a gente sabe que o K vale 1000, então é como se fosse uma multiplicação aqui. Então vai ser simplesmente o 5,8 aqui vezes 1000, tá? Isso aqui vai dar 5.800 amperes, ok? Letra C, 230 kV, tá? Passar para megavolts, ok? Então a gente sabe, pessoal, que esse K aqui, ó, pessoal, ele vale 1000, né? Ele vale 1000. Então, se a gente passar para volt, pegar esse 230 aqui e passar para volt, vai ser a mesma coisa que multiplicar por 1000, tá? Então, você vai dar um número que é 230 mil volts, tá? Agora eu posso fazer o quê? Pegar esse 230 mil volts, tá? 230 mil volts e passar para mega. Tá? Como é que eu faço isso? Ele está aqui, ó, volt, quer passar para mega. Eu quero pegar e representar por um número que vale... subiu 10 na 3, 10 na 3 é 9. Então é 10 na 6. Tá? Então quero representar ele utilizando o número 10 na 6. Então esse número aqui tem que ser dividido por 10 na 6. Então 230 mil... Eu vou dividir por 10 na 6, que é 1 milhão. E esse número aqui vai me dar um número que é 0,23 mega. Tá? Por quê? Porque mega vale 1 milhão. 1 milhão vezes 0,23 vai dar meus 230 mil volts ou 230 kV. Tá? Ou simplesmente olhando aqui, eu estou passando de quilo para mega, então eu vou ter que subir. Então eu vou ter que dividir uma vez. Tá? Então já vai sair direto. Ok? Depois, vamos fazer algum outro exemplo. Vamos fazer a letra G. Tá? Não vou fazer todos, pessoal. Os outros vocês podem fazer por conta. Então, a letra G é 13.689 watts, tá? Passar para quilowatts, tá? Passar para quilowatts. Então, o que acontece? Eu estou aqui, ó, eu quero passar para quilowatt. Então, eu vou dividir, né? Tem que subir na escala, tá? Então, eu vou dividir esse 13.689
689, eu vou dividir por 1000, ok? Tá? Então, esse número aqui vai dar 13,689 quilowatts, tá? Por quê? Porque 1 quilo vale 1000, então se eu pegar e multiplicar por 1000, vai voltar nos 13.000 de antes, ok? Fazer a letra, pode ser a letra J, letra J, 1489 milivolts, quero passar para volts, tá? Então, eu estou aqui em mili, tá? Mili, quero passar para volt. Vai ser que nem a letra A aqui, né? Então, vou subir na escala, vou dividir por 1000. Então, eu vou pegar 1489, vou dividir por 1000, tá? Dividir por 1000, e ele vai me dar o meu 1,489 volts, ok? Outra pode ser a letra K. Letra K, 159 watts, passar para quilowatts, tá? Passar para quilowatts. Então, nós estamos em watt, quero subir para quilo, então tem que dividir por 1000 também, tem que subir na escala, né? Então, fica 159, vou dividir por 1000, tá? Vai me dar 0,159 quilowatts, ok? Fazer a letra D também, pessoal. A letra D que tem uma em micro que a gente não tinha feito. Então, 10 microamperes passar para miliamperes, tá? Então, a gente está em microamperes aqui, a gente quer subir na escala aí para mili, tá? Nós vamos pegar aí e dividir por 1000, tá? Então, é 10, vai dividir por 1000, tá? Isso aqui vai me dar 0,01, o que? Miliamperes, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo, pessoal. Vocês têm que fazer algumas vezes, vocês vão ver que a lógica é sempre a mesma, tá? O que você tem que saber, lembrar o que cada um significa, né? Que esse K aqui é 10 na 3, esse mega é 10 na 6, esse aqui é 10 na 9 e assim por diante. E esse aqui é 10 na menos 3, 10 na menos 6 e 10 na menos 9, tá? O nano é fácil porque N é de 9, mega é de milhão, tá? E o milho e o micro, daí tem que acabar decorando depois de usar bastante, vocês vão acabar decorando, tá? Bem simples. Questão 9. Um forno elétrico de uma usina siderúrgica alimentado em 13,8 kV e consome 15 amperes. Qual o valor da corrente deste mesmo forno quando ligado em 5 kV? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é retirar os dados. Então, nós temos um forno de uma siderúrgica que trabalha com uma tensão de 13,8 kV, tá? Então, aqui nós já temos que fazer uma conversão. Porque para fazer o cálculo, nós não podemos fazer o cálculo em kilovolts, tá? Nós temos que converter isso aqui. Então, quilo, a gente lembra de antes que o quilo vale 1000, né? Então, isso aqui corresponde a 13.800 volts, tá? E a corrente, quando ligado nessa tensão, é de 15 amperes, ok? Então, isso aqui corresponde a um forno, pessoal, tá? Então, é como se eu tivesse uma fonte de tensão aqui alimentando esse forno, tá? E quando eu liguei aqui em 13,8, me deu 15 amperes. Só que daí eu peguei esse mesmo forno, a mesma resistência, e liguei em outro forno. Desculpa, em outra tensão. Tá? Então mudou a tensão, mas o forno é o mesmo. Tá? O que significa o forno ser o mesmo? Significa que a resistência não mudou. Tá? Então aqui já tem uma tensão 1, depois a gente liga este forno em outro, a mesma resistência, numa tensão 2. Tá? Então a tensão 1 é 13,8 e a tensão 2 é de, vamos chamar isso aqui de V1, tá? A tensão 2 é de 5 kV, tá? Que a gente também tem que converter. K vale 1000, então isso aqui corresponde a 5.000 volts, tá? 5.000 volts. Então o que nós temos que fazer? Com esse par tensão corrente, nós vamos encontrar a resistência. Então a gente sabe que isso aqui vai seguir a primeira lei de Ohm, que é a tensão igual a resistência vezes corrente. Então a tensão 1 aqui e a corrente 1, tá? Vai dar uma resistência. E a resistência é tensão sobre a corrente. Então a tensão é 13.800 sobre a corrente, que é 15 amperes. Tá? Pode colocar a unidade se quiser. Então vamos fazer na calculadora. Então 13.800
dividido por 15, tá? Então, isso aqui vai dar uma resistência de 920 ohms, tá? Depois, nós vamos para outra tensão, tá? Aqui vai ser uma outra tensão, tá? Com a mesma resistência vezes uma nova corrente, a corrente 2, tá? Nesse segundo forno. Então, aqui a gente tinha a corrente I1, aqui vai ser outra tensão ligado, que vai dar uma corrente I2, tá? Então, a tensão 9 é quanto? 5.000, tá? 5.000. A resistência é a mesma, porque é o mesmo forno. Qual é a nova corrente? I2, tá? Então, I2 vai ser o 5.000 dividido por 920, tá? Então, vamos lá. 5.000 dividido por 920. Isso aqui vai dar uma corrente de 5,43. Aqui, pessoal, esse 47, ó, esse número nós queremos arredondar para sempre para a terceira casa. Então, aqui tem um 4. Então, a gente tem que olhar o próximo número. É menor do que 5 ou maior que 5? É maior que 5. Então, esse 78, esse 478 iria ser arredondado para 500. Tá? Então, esse é maior que 5, esse aqui vira um 10, na verdade, e soma com esse 4. Então, esse 4 vai virar um 5, tá? Para fazer o arredondamento, tá? Então, a nova corrente é 5,434, o quê? Amperes, tá? Então, essa aqui é a nova corrente nessa nova tensão. Então, vamos, primeiro temos que retirar os valores da questão. Ali fala a resistividade do cobre, tá? Então, a resistividade do cobre é 0,00172 ohm, milímetro quadrado por metro, ok? Ali fala também área, pessoal, tá? Então, a área desse fio, ela é 0,1 centímetro quadrado, tá? Comprimento L é 15 metros, tá? Qual o valor da resistência? Tá? Então, isso aqui é um exemplo onde a gente tem que usar a segunda lei de Ohm, tá? Então, a segunda lei de Ohm é a resistência, ela é a resistividade vezes o comprimento sobre a área, ok? Então, aqui nós vamos colocar as unidades aqui para vocês perceberem qual que é o problema, tá? Então, a resistividade é essa aqui, ó, 0,0172 ohm vezes milímetro ao quadrado por metro vezes o comprimento, que é 15 metros, ok? Tá? Próxima é a área. Então, a área aqui é 0,1 centímetros quadrados. Tá? Então, aqui tem que tomar cuidado, pessoal, com os valores, com as unidades. Aqui ó, nós temos um parâmetro que está milímetro ao quadrado por metro. Então, aqui, ok, vai se cancelar. Só que aqui nós temos milímetro ao quadrado, ok? Milímetro ao quadrado, e aqui nós temos centímetro ao quadrado. Nós não podemos fazer essa divisão diretamente, porque não estão na mesma unidade. Então, nós temos que fazer uma conversão. Como é que eu converto esse número aqui, tá? Esse número aqui para milímetros ao quadrado, tá? Eu acho que é a conversão mais fácil, tá? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que 1 centímetro, tá? 1 centímetro é igual a 10 milímetros, ok? Se eu quero pegar e fazer, e aqui só que aqui tem um quadrado, né, pessoal? Porque aqui é unidade de comprimento, isso aqui é unidade de área, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado, dos dois lados, não muda nada, tá? Continua sendo o mesmo número. Então, aqui nós vamos ter 1 centímetro ao quadrado e aqui vai ficar 10 ao quadrado, que vai dar 100 milímetros ao quadrado, ok? Então, eu tenho esse número aqui, ó, 0,1 centímetros ao quadrado. Eu quero multiplicar por alguma coisa para fazer a conversão e eu quero que o resultado me dê em milímetros ao quadrado. Perfeito? Então, a pergunta é qual número que eu vou multiplicar, um número com unidade, eu vou multiplicar aqui que vai cortar esse centímetro ao quadrado e vai inserir uma nova unidade, milímetro ao quadrado, tá? Isso se chama fazer conversão, né? Tá? Então, aqui, ó, só que assim, essa conversão, pessoal, nós vamos multiplicar por um número que vai dar um número aqui que está em centímetro ao quadrado, que vai dar em milímetro ao quadrado, mas correspondem à mesma área. Então, tem que ser um número que quando eu multiplicar aqui não altere o meu valor total. Tá? Então, que número que, quando eu multiplico por ele, não altera o valor? Tem que multiplicar por 1. Então, esse número aqui tem que ser equivalente ao número 1. Tá? Então, aqui, pessoal, vai ter uma fração, tá?
que eu quero fazer o seguinte, que aqui embaixo tenha centímetro ao quadrado, para mim poder cortar, e em cima tenha milímetro ao quadrado, tá? Porque daí eu vou cortar aquela unidade, vou tirar ela e vou colocar a nova unidade, tá? E esse número aqui tem que ser equivalente a 1. Por que tem que ser igual a 1? Porque a conversão não altera o resultado, né? Eles são unidades diferentes, mas correspondem ao mesmo resultado. Então aqui, o que nós vamos usar? Nós vamos usar isso aqui, ó, tá? A gente sabe que 1 centímetro ao quadrado é a mesma coisa do que 100 milímetros ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Só que estão unidades diferentes. Então nós vamos colocar aqui, ó, 100 milímetros ao quadrado em cima e 1 centímetro embaixo. 100 milímetros ao quadrado dividido por 1 centímetro ao quadrado, isso aqui é 1, tá? Então, e daí vai cancelar essa unidade com aquela unidade e vai dar o resultado que a gente quer. Então vai dar 0,1 vezes 100. Então isso aqui vai dar 10 milímetros ao quadrado. Essa é a área que nós temos que usar aqui. Então esse resultado aqui, ó, nós vamos usar agora com aquele resultado ali, 0,172 ohm vezes milímetro ao quadrado vezes 15 metros sobre agora 10 milímetros ao quadrado. Agora sim. Isso aqui é por metro, né? Então vai cortar esse metro com aquele metro e esse milímetro ao quadrado com aquele milímetro, vai sobrar somente o ohm. Então a minha resistência final vai ser, vamos fazer na calculadora aqui, 0,0172 vezes 15 dividido por 10, tá? Então vai dar uma resistência de 0,0258 ohms, tá? Esse número tem muitos zeros aqui, pessoal, então seria interessante a gente usar uma daquelas submúltiplos que a gente acabou de ver. Um submúltiplo interessante para a gente mostrar é usando, a gente pega essa vírgula aqui e passa 3 casas, né? Sempre 3 casas, ou para frente ou para trás. Então passa 3 casas para trás, a vírgula viria para cá. Então ficaria uma resistência de 25,8. Como a gente passou para trás, pessoal, a gente diminuiu o valor. Então esse cara aqui vai ser equivalente a miliohm. A gente pode fazer na calculadora, pressionando essa tecla aqui, ó, tecla ENG. Tá? Pressionando a tecla ENG já ficou lá, 25,8 na menos 3. Tem que saber que o menos 3 é equivalente a mili. Ok? Questão 12. Então nós temos lá a área do fio, que é de 0,2 milímetros ao quadrado. Comprimento L, 50 metros. Tensão V é de 220 volts. E a resistividade é um fio de cobre, né? Resistividade de cobre 0,0172 ohm milímetro ao quadrado por metro, tá? Então, existe um aquecedor feito com esse fio, com esse comprimento, com essa área ligado em 220 volts, qual é a corrente drenada e qual a potência consumida por esse aquecedor. Então, o que nós temos? Nós temos lá uma fonte de tensão de 220 volts e ligado a um resistor feito com essas características aqui, ó, tá? Então, para a gente fazer esse cálculo, pessoal, na primeira questão, a letra A nos pede o quê? A corrente drenada. Então, a corrente ela é a tensão sobre a resistência. Então, a tensão nós temos 220 volts. Nós temos que calcular agora a resistência, ok? E a letra B, ela nos pede o quê? A potência consumida pelo aquecedor. Então, o que nós podemos fazer? Potência, a gente pode calcular por essa fórmula aqui, ó, que é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, a potência, já temos ali, né? Não precisava ter colocado aqui. E vezes a resistência, que nós temos que calcular, e depois usar a corrente que a gente calculou nesse cálculo de cima. Tá? Então, para tudo isso, a gente precisa da resistência. Então, como a gente calcula a resistência? Pela segunda lei de Ohm também. Então, é ρ vezes o comprimento sobre a área. Então, o ρ é 0,0172 ohm milímetro ao quadrado por metro. Comprimento 50 metros, dividido por a área, que é 0,2 milímetro ao quadrado. Então, nesse caso, pessoal, nós podemos cortar as unidades aqui, ó, sem problema, ficando só ohm, porque está todo mundo na mesma unidade, tá? Então, vamos jogar na calculadora. Então, isso aqui vai ser
172 vezes 50 e divide por 0,2. Então vai dar uma resistência de 4,3 ohms. Beleza? Então vamos jogar aqui, ó, 4,3, tá? Então é 220 dividido por 4,3. Então vai dar lá 51,16. 51,16. 162, pessoal, aqui tem um 79, tá? A gente iria arredondar para cima, então esse 279 na verdade ia virar um 300, tá? Então a gente arredondaria para cima, então esse número 2 aqui viraria um 3, porque esse número depois é maior do que 5, tá? Então aqui ficaria um 3 amperes. Então essa é a nossa corrente. Então agora substituindo nessa equação aqui, ó, a resistência nós já temos, então é 4,3 vezes a corrente que a gente acabou de calcular, 51,163 amperes, tá? Ao quadrado, tá? Então esse número, pessoal, já está na calculadora. Nós podemos fazer o cálculo com todos os números que a gente já tem aqui na memória. Então o que a gente faz? A gente simplesmente pressiona essa tecla aqui, ó, tá? Que é o quadrado, então ele já vai pegar. O que é esse ANS, pessoal? É o resultado anterior, tá? Que vem de answer, no inglês lá, que significa que é essa mesma tecla aqui, ó, tá? Ela pega o resultado anterior. Answer quer dizer a resposta. Então, a resposta anterior ao quadrado vezes 4,3, tá? Então, vai dar lá o 11.255, aqui a gente vai arredondar novamente. Então, aqui é 8, um 3, o número que vem depois é maior do que 5, então esse 3 vira um 4. Então, 814, tá? 814. Tá, eu vou colocar embaixo aqui, pessoal, para ficar mais fácil de ver. Então, a potência é 11.255,814 watts, tá? Então, essa aqui é a potência final. Pessoal, questão 13. Um aquecedor utiliza uma resistência de 15 ohms para dissipar uma potência de 3.000 watts. Qual a intensidade da corrente que o percorre? Tá? Então vamos lá, questão 13. Questão 13 é uma questão que envolve cálculo de potência. Então potência pode ser feita usando três equações diferentes. Tá? Pode ser uma essa aqui, ó, potência V vezes I. Tá? Tem outra equação que é potência é V ao quadrado sobre R. E a outra equação é R vezes I ao quadrado, tá? Então pode ser qualquer uma dessas três equações para potência, tá? Desde que a gente tenha os dados. Então na questão 13, vamos retirar os dados. Nós temos lá que a resistência ela é de 15 ohms, tá? 15 ohms. E a potência é de 3.000 watts, ok? Então o que eu quero descobrir? Quero descobrir a intensidade da corrente, o I, tá? Não sei qual que é a minha corrente. Então, eu tenho que buscar uma fórmula que tenha resistência e potência, tá? Então, resistência e potência pode ser uma dessas duas. Essa aqui não tem resistência. E quem tem a corrente. Então, tem que ser essa aqui, ó. É a única equação que tenha potência, resistência e corrente, tá? Então, vamos usar essa fórmula aqui, ó. Potência é R vezes I ao quadrado, ok? Então, a potência é quanto? 3.000. 3.000. Resistência 15 e corrente ao quadrado. Então, esse 15 vai passar dividindo, tá? E depois eu vou virar as duas. Vai ficar assim, ó. I ao quadrado é 3.000 dividido por 15, tá? Então, 3.000 dividido por 15, fazendo na calculadora, 3.000 dividido por 15, tá? Vai dar 200, ok? Então, isso aqui é 200, tá? Então, I ao quadrado, pessoal, é igual a 200. Tá? O que significa isso? O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o I. Tá? Então, como é que eu isolo o I? Eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados dessa igualdade. Tá? Então, vai cortar esse 2 com esse 2 da raiz, vai ficar que a corrente nossa corrente ela é a raiz de 200. Ok? Então, quanto que é a raiz de 200? Tá? É 14,142. Então, aqui, ó, queremos arredondar até a terceira casa, pessoal, tá? Então, vamos olhar a quarta casa. É maior ou menor do que 5? Menor que 5, então isso aqui vira um zero, tá? Então, fica 14,142, o quê? Amperes, tá? Questão 14, pessoal. Questão 14 é muito semelhante a esta,
Tá? Na questão 14 é o seguinte: uma torradeira utiliza uma resistência de 20 ohms para dissipar uma potência de 720 watts. Qual a tensão que está alimentando a torradeira? Tá? Então é uma questão muito semelhante. Nós temos lá uma resistência de 20 ohms e uma potência de 720 watts. Tá? Qual a tensão que está sendo alimentada? Então queremos saber a tensão. Tá? Então, novamente, temos que olhar uma dessas três fórmulas e ver qual delas que tem potência, resistência e tensão. Então, a única fórmula é essa aqui, ó, tá? Porque nessa aqui nós não temos a corrente e aqui nós não temos a corrente também. Ok? Então, vamos usar essa fórmula aqui. Ó. Potência é V ao quadrado sobre R. Ok? Então, vamos substituir aí. Potência é 720 igual tensão queremos descobrir e a resistência é 20, tá? Então aqui nós vamos passar esse 20 multiplicando para o outro lado e vamos virar a equação. Então vai ficar V ao quadrado, né? 720 vezes 20, ok? Então vamos lá, fazendo a calculadora. 720 vezes 20, tá? Então dá 1440. Então V ao quadrado é 1440, tá? É isso? 1440. Então aqui mesma coisa de antes, né? Vamos ter que tirar a raiz quadrada aqui, ó, tá? Qual que é a raiz quadrada desse número? Daí vai cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui, tá? Então não vai ter mais esse 2, tá? Então qual que é a raiz quadrada de 240? Então a gente já fez esse resultado ali, então nós vamos simplesmente fazer, ó, a raiz quadrada, pessoal, tá? No resultado anterior, que é esse 440. Como é que eu pego esse 440 na calculadora? É o ANS, é aquela resposta de antes, que ela tem uma teclinha, que é essa aqui, ó. Então se eu pressionar aqui ANS, vai pegar o resultado anterior, tá? Então, se eu fizer isso, vai dar uma tensão de 120. Qual a unidade? Volts. Questão 15. Seu Arlindo comprou um chuveiro de 5.400 watts de potência e tensão nominal de 220 volts em Santa Maria. Tempos depois, Arlindo mudou-se para Porto Alegre, onde a tensão é de 127 volts. Letra A. Qual a potência que o chuveiro irá fornecer nessa nova tensão? E B. Qual será a intensidade da corrente em 127 volts? Tá? Então é o seguinte, novamente vamos retirar os dados. Tá? Então, temos dois casos. No primeiro caso, a potência... Primeira coisa, o que significa potência nominal e tensão nominal? Tá? Nominal, pessoal, significa que é o valor padrão dela naquela tensão. Então, por exemplo, o chuveiro ele é um de potência de 5.400 watts e uma tensão de 220 volts. O que significa isso? Que esse chuveiro ele foi projetado para trabalhar em 220 volts. Então, essa é a tensão nominal, é a tensão que ele deve funcionar. Tá? Se eu ligar em 220 volts, ele vai fornecer 5.400 watts. Tá? Se eu colocar menos tensão, vai dar menos potência, não tem problema. Agora, esse aqui, eu não posso subir muito a tensão, porque senão ia dissipar uma potência muito grande e talvez esse resistor aqui do chuveiro vai queimar. Então, não é bom passar muito dessa tensão aqui. Tá? Então, esse é o caso. O chuveiro é feito para trabalhar nessa condição. 220 volts, 5.400 watts, ok? Só que daí o que aconteceu? Isso aqui foi em Santa Maria, tá? Santa Maria. Depois o que aconteceu? O senhor Lindo ele se mudou, ele resolveu levar junto o chuveiro, tá? Só que ele foi para Porto Alegre, tá? Foi para Poa. Lá em Porto Alegre a tensão nominal é de 127 volts, tá? Porque nas capitais a gente tem uma tensão diferente da nossa, ok? Então, tá, por que é 127? Porque no início usou-se 127 e ficou-se até hoje, tá? É muito custoso para trocar uma cidade inteira, imagina. Trocar toda a tensão de Porto Alegre não seria fácil. Então acabou ficando 127, tá? Então nessa condição aqui, qual que seria a potência que esse chuveiro vai dissipar aqui? Será que vai ser mais, menos? Provavelmente vai ser menos, né? Porque se diminuiu a tensão, vai ter que dissipar menos potência, tá? Então, o que nós temos que fazer? O chuveiro aqui, pessoal, é o mesmo chuveiro aqui. Tá? Então mudou tensão, vai mudar a corrente, potência. A única coisa que não mudou é a resistência, tá? Porque o chuveiro ele é uma resistência, tem uma resistência intrínseca e essa resistência não vai mudar com a tensão, ok? Então o que nós vamos fazer? Vamos calcular a resistência aqui. Como é que a gente pode calcular a resistência a partir da potência e da tensão? Vamos usar uma daquelas formulazinhas lá da potência. Acho que é melhor de usar essa aqui, ó, tá? Que a potência é a tensão ao quadrado sobre resistência, tá? Então nós podemos pegar e calcular
a resistência aqui, tá? Então, se nós substituirmos naquela equação ali, V ao quadrado sobre R, tá? O que eu quero? Eu quero a resistência. Então, eu vou isolar a resistência aqui já, tá? Então, a resistência vai ser V ao quadrado sobre P, tá? Não é uma equação nova, pessoal. Só isolei a resistência nessa equação, tá? Agora, eu vou substituir. Então, a tensão de 220 volts ao quadrado sobre 5.400. Vamos fazer na calculadora. Então, 220 ao quadrado dividido por 5.400. Tá? Então, a resistência, pessoal, ela é de, vamos colocar ali, resistência de 8,96. Aqui tem um 2, pessoal. Olha, o próximo número é maior que 5, menor que 5. Se for maior que 5, arredonda para 3. Tá? Então, essa aqui é a nossa resistência. Beleza? Então, essa é a resistência do chuveiro. Aqui em Porto Alegre, a resistência vai ser a mesma. Então, aqui ela é 8,963. Tá? Então, essa é a resistência lá. Então, quando que vai ser a potência nova? Tá? Aqui é a questão A, da letra A. Tá? Então, vocês querem colocar assim, letra A. Como é que eu faço esse cálculo? Vou usar a mesma fórmula. Tá? Potência leve ao quadrado sobre R. Tá? Então, substituindo, qual que é a nova tensão? 127, tá? Sobre 8,963. Tá? Fazendo isso na calculadora, então é o seguinte, eu vou digitar 127 ao quadrado, dividindo, e eu vou pegar com todos os casos depois da vírgula, tá? Porque daí eu tenho um resultado mais preciso, tá? Aqui eu já arredondei, eu perdi informação, aqui tinha algum número que foi perdido durante o arredondamento. Então eu vou usar todas as casas depois da vírgula, tá? Como é que eu faço isso? Eu não vou digitar esse número, eu vou pegar a resposta do cálculo anterior, tá? Então 127 vai me dar um valor de 1.799,51. Esse 6 aqui nós temos que ver, é maior do que 5 o número? Tá exatamente 5. Então olha o próximo, tá? Ele é 52. Então, 52, isso aqui é como se fosse um 60, tá? Então é maior, então esse número aqui tem que ser arredondado para 7, tá? 7. Qual unidade? A potência é watt, né? Então essa aqui seria a nova potência lá em Porto Alegre. Então vocês viram que diminuiu de 5.400, pessoal, diminuiu muito, tá? Por quê? Porque a potência ela é proporcional ao quadrado da tensão. Então a tensão diminuiu um pouco mais do que a metade, tá? Então vai levar ao quadrado, tá? Fosse exatamente 2, 2 ao quadrado daria 4, então daria quase 4 vezes menor, tá? Então ela não é linear, não dá para fazer por regra de 3 isso aqui, tá? Potência, pessoal, é uma variável não linear, porque ela tem um quadrado aqui. Então não pode fazer por regra de 3, tá? Então a letra A aqui, potência é 1.799,517 watts, tá? Letra B, qual será a intensidade da corrente em 127, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos uma nova condição. Essa nova condição vai gerar essa potência. Essa potência em 127 vai me dar uma nova corrente, tá? Então, a corrente eu posso calcular de várias formas, tá? Posso pegar, por exemplo, V igual a R vezes I, tá? Então, minha corrente é tensão sobre resistência. Minha tensão é 127 sobre aquela nova resistência de antes, tá? Então, como é que eu posso pegar esse número? Posso pegar esse número aqui, ó, com todas as casas depois da vírgula, tá? Vamos colocar só aqui 8,963, tá? 127, tá? Então, vou pegar, ó, o que eu fiz? Eu vim com a calculadora aqui, ó, e procurei o resultado que já tinha acontecido antes. Daí eu dei um Enter, agora ele está gravado no ANS, tá? Então, agora eu vou fazer o quê? 127 e vou dividir pelo anterior, tá? Porque daí eu vou pegar com todas as casas depois da vírgula. Então, aqui vai dar uma corrente de 14,169. Aqui tem vou olhar a próxima casa, é menor que 5, sim, então ele fica arredondado como 0, tá? Então, aqui, corrente, tá? Posso fazer de outra forma, pessoal. Posso fazer pela potência, tá? Eu sei que potência, nesse caso, é V vezes I, tá? Então, a potência, a gente pode isolar a corrente como sendo P sobre V, ok? Então, qual que é a nossa potência? 1.799,517
517 dividido pela tensão, que é de 127. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, ó. Vou procurar aquela nossa potência, tá? Tá ali a potência, tá? Só que daí é o seguinte, aqui a gente não pode fazer isso, pessoal, porque aqui, ó, o que é a NS? É a resposta anterior. Então, se eu ficar dando Enter aqui, ó, vocês vão ver que vai dar um número diferente, tá? Por quê? Porque cada vez vai pegar a resposta anterior. Quando eu dou Enter, isso aqui passa a ser a resposta anterior. E daí eu estou realimentando dentro da calculadora. Então, se eu ficar dando um Enter aqui, vai dar um resultado diferente, tá? Então, não posso fazer isso aqui, tem que ser aquele número lá, tá? 1799. Ou o que você pode fazer é fazer o cálculo e pegar e jogar esse número aqui para dentro da calculadora, por uma daquelas posições da memória, que nem eu ensinei naquela videoaula, tá? Tá? Mas eu vou fazer assim, fica mais fácil agora. 517. Então, vai dar a mesma corrente, 14,169. Opa, 169. Uhum. Tá? Deu exatamente a mesma resposta. Por quê? Porque eu usei várias casas depois da vírgula. Tá? Se vocês não usar várias casas depois da vírgula, vai dar uma diferençazinha. Não tem problema, pessoal, tá? Não tem problema. Beleza. Questão 17. Uma lâmpada LED consome 9 watts de potência e fica ligada 8 horas por dia. Quantos dias essa lâmpada deve ficar ligada para gastar R$10? Custo por quilowatt-hora de 50 centavos por quilowatt-hora. Tá, pessoal, como é que a gente resolve esse exercício? Então, vamos lá. A gente sabe que a energia ela é dada em quilowatt-hora, tá? E a gente sabe que o custo é dado em reais por quilowatt-hora. Então, a gente tem que colocar a energia em quilowatt-hora. A gente sabe que a energia em quilowatt-hora ela é a potência em quilowatts, né? Porque aqui tem um quilowatts, isso aqui é um produto, né? Então, é a potência em quilowatts vezes o intervalo de tempo em horas, tá? Então, aqui potência está em quilowatts, então nós temos que pegar a potência, a gente sabe que ela é de 9 watts, tá? E temos que passar ela para quilowatts. Como é que a gente faz isso? A gente divide isso aqui divide por 1000, tá? Então, 9 watts, a gente vai dividir por 1000, tá? Ok? E isso aqui vai dar 0,009 quilowatts. Então, essa aqui é a potência do LED em quilowatt, tá? Então, ela vai aqui, ó. Tá? Nós precisamos agora saber o tempo, tá? Então, a gente tem assim, ó, que o tempo, ele é dado em horas, né? Só que no enunciado da questão diz assim, ó, 8 horas por dia, tá? Então, o tempo nosso é em horas. Então, eu vou escrever o tempo assim, ó. Olha como é que a gente pode escrever. O tempo total é em horas. E é 8 horas por dia, tá? Então, o tempo, para mim saber o tempo total, eu teria que multiplicar por dias, tá? Para cortar. Então, aqui teria que ter uma variável em dias, vezes o dia, para dar horas. Então, eu vou escrever uma variável nova aqui, ó. Número de dias, tá? Então, o que é ND? O que é ND? Isso aqui é número de dias, tá? Que é o que a gente está procurando, né? Isso aqui, ó, é o que nós estamos procurando, tá? Então, isso aqui vai lá, beleza? Tá? O que mais que nós temos que saber? O custo, né? Custo. Então, custo. O que é o custo, pessoal? O custo, ele é dado em reais, né? Reais. E ele é o quê? O preço, tá? O preço por quilowatt vezes a energia em quilowatt-hora, tá? Tudo isso aí não tem lá no material, tá, pessoal? Então, isso aqui nada novo, é só pegar o preço, quantos centavos ou reais por quilowatt-hora vezes a energia em quilowatt-hora, vai cortar as unidades aqui e vai ficar só o preço, tá? Vai sobrar só um valor em reais, né? Que é, isso aqui está em reais, né? Por quilowatt-hora, que vai dar o custo total, tá? Então, aqui nós temos a energia, que é aquilo lá. Então, eu vou só substituir isso aqui, ó, tá? Aqui, ó. Tá? Então, o custo total em reais, ele é o preço
preço por quilowatt-hora vezes... Agora, o que é energia? Energia é potência em quilowatt, tá? Vezes o tempo em horas. Beleza? Só que o que é o tempo em horas, pessoal? Tempo em horas é isso aqui, ó. É horas por dia vezes o número de dias, tá? Então, vamos pegar tudo isso aqui, ó, e vamos jogar aqui dentro, tá? Então, o custo, no final das contas, é em reais. Ele é o preço por quilowatt-hora vezes potência em quilowatts vezes o quê? 8 horas por dia vezes o número de dias que nós estamos procurando. Agora nós temos tudo aí, vamos substituir. Então, quanto que é o custo total? O custo total desse negócio vai ser o quê? 10 reais. 10 reais. Quanto que é o preço por quilowatt-hora? O preço por quilowatt-hora é 0,5 reais, né? Isso aqui é reais por quilowatt-hora, tá? Quanto que é a nossa potência? 0,009 quilowatts. Nossa potência. Aqui nós temos 8 horas por dia, tá? Vezes o número de dias, tá? Então aqui, ó, o que nós podemos cortar, tá? Aqui vai ter quilowatt vezes hora, então vai cortar quilowatt vezes hora com isso aqui. E desse lado nós temos reais com reais, tá? Então, qual a única unidade que sobrou? Dia, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós podemos multiplicar aqui embaixo como se tivesse um 1, né? Nós podemos multiplicar cruzado isso aqui, né? Então, vai ficar os 10 aqui. É a única coisa que sobrou desse lado. E aqui tem 0,5 vezes esse número que vai passar multiplicando para baixo. Então, vai ficar 0,5 vezes 0,009 vezes 8. Isso aqui, e o dia que aqui está multiplicando vai ir para cima, né? Vezes dia. Dia é a unidade. ND, tá? Então, depois a gente só vai trocar, né? Então, o número de dias é... Vamos lá, fazendo a calculadora. Vai ser 10 dividido, né? Por 0,5 vezes 0,009 vezes 8. Substituindo. Então, tá ali, 277,77 dias, tá? Podia ter colocado no plural aqui, né? Dias. Dias. Tá? Beleza? Então, essa aqui é a resposta, tá? 277,77 dias. Questão 18. Durante quanto tempo um aparelho de televisão de 205 watts deve ficar ligado para consumir 4 kWh? Então, nós temos ali potência, que é dada, né? Que é de 205 watts, tá? E temos uma energia que é de, em quilowatt-hora, então é bom especificar, que é de 4 kWh. Então, eu quero saber quanto tempo esse equipamento deve ficar ligado, consumindo essa potência para me fornecer, para me consumir 4 kWh. Então, a gente tem que lembrar da fórmula, né? Que a energia em quilowatt-hora, pessoal, ela é a potência em quilowatt vezes o intervalo de tempo em horas. Tá? Então, tem que estar tudo nessa unidade. Por quê? Porque a energia é potência vezes tempo, e isso aqui está em quilowatt e o tempo tem que estar em horas. Tá? Então, energia em quilowatt-hora é potência em quilowatts vezes intervalo de tempo em horas. Então, a energia nós temos é 4 kWh, tá? Potência, pessoal. Então, eu tenho que passar essa potência para quilowatts. Então, isso aqui, ó, se passar para quilowatt-hora, isso aqui é a mesma coisa do que 0,205 quilowatts, tá? Por quê? Porque tem que dividir por 1000 isso aqui, né? Para passar para quilowatts, ok? Então, a potência aqui, ó, é 0,205, tá? Então, o quê? Quilowatts vezes o ΔT, tá? Então, desse lado, pessoal, nós temos, ó, quilowatt vezes hora, e aqui nós temos quilowatts. Então, tá dos dois lados da igualdade, elas podem ser cortadas. Então, vai ficar uma unidade de horas. Então, esse 0,205 vai passar para o outro lado, né?
ficar 0,205 vezes 1 ΔT. E a unidade horas ficou lá. Então, invertendo e fazendo o cálculo, então ΔT vai ficar, vamos fazer esse cálculo, 2 dividido por 0,205, tá? Então, vai dar 9,756, tá? Então, nós vamos usar a próxima casa é 0, então não precisa fazer nada. Então, é 756, o quê? Horas, tá? Então, são 9 horas. Daí, se eu quisesse passar isso aqui para minutos, tá? O que eu tenho que fazer? Eu teria que tirar a hora dali. Vou pegar o resultado de antes. Isso aqui, ó, menos 1 hora. Desculpa, menos as 9 horas. Então, é esse número aqui, vezes 60 minutos, tá? Então, vai dar 9 horas e 45 minutos. Daí, depois eu pego novamente o fracionário, multiplico por 60, porque são 9 horas, 45 minutos e 0,36 segundos. Então, vai fazendo a multiplicação. Mas não precisa, só deixar assim já tá muito bom, tá? Questão 20. A tabela abaixo fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 55 centavos, qual o consumo de energia necessária, de energia mensal desta casa? Tá? Então, como é que nós vamos fazer? Temos a tabela, tá? A gente sabe que a energia, pessoal, tá? O que é energia? Energia em quilowatt-hora, ela é a potência em quilowatt vezes o ΔT em horas, tá? Que é o tempo que cada aparelho fica ligado consumindo essa potência, tá? Então, eu quero saber o consumo de energia total durante um mês, ok? Então, o que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, um ar-condicionado, ele consome uma potência de 1,5 kW, então já está em quilowatt, e fica 12 horas ligados por dia, tá? Durante 30 dias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e calcular o consumo de energia diário de cada um desses equipamentos e vamos somar. Tá? Então, vamos supor que ele vai se repetir durante 30 dias. Então, vamos multiplicar por 30 no final. Então, a energia, pessoal, é potência vezes tempo. E aqui nós já temos, ó, potência vezes tempo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos só multiplicar a potência pelo tempo aqui, já vai dar quanto de energia ele consome por dia. Então, aqui, ó, 1,5 kW vezes 12 horas. Então, o ar-condicionado ele consome 18 kWh por dia. Tá? Aqui nós temos 7,8 de potência do chuveiro vezes 0,5 horas, né? Ou seja, meia hora. Então, isso aqui vai dar 3,9, né? 7,8 vezes 0,5, né? Vai dar isso, 3,9. Só botei vezes 10. Então, isso aqui vai dar 13,9 kWh. Aqui, a TV consome 50 watts, né? Ou seja, 0,05 kW é 50 watts vezes 4. Então, isso aqui vai dar 0,2 kWh, tá? Depois, a geladeira consome 200 watts, né? Ou seja, 0,2 kW vezes 5 horas, ela fica ligada. Então, isso aqui vai dar 1 kWh, tá? Então, isso aqui é o consumo diário de energia de cada um dos equipamentos. Então, eu quero saber quanto que essa casa consome num dia. Então, vou somar todas essas energias, porque está tudo na mesma unidade, né? Então, eu posso fazer essa soma aqui, ó. 18 mais 3,9 mais 0,2 mais 1. Tá? Então, essa casa consome 23,1 kWh por dia. Ok? Então, quanto que será a minha energia no mês? Energia no mês. Tá? Então, vou pegar a energia do dia vezes 30. Tá? Então, vamos pegar esse número aí, ó, tá? Igual vezes 30. Tá? Então, essa casa, ela consome 693 kWh durante o mês. Tá? Então, isso aqui é um consumo razoável de uma residência, tá, pessoal? Tá? Então, 693 kWh por mês. Tá? E a gente paga, pessoal, energia por mês, consumo que a gente tem no mês. Então, esse aqui é o consumo. Quanto que vai ser o custo, tá? Custo mensal.
Então, esse aqui foi energia total, tem que multiplicar pelo preço da energia. Então, vai ser a energia do mês, tá? Vezes o preço, tá? Então, a energia do mês é quanto? 693 kWh por mês, né? Vezes o consumo da energia, que é 55 centavos, né? 0,55 reais por quilowatt, né? Então vai cortar esse quilowatt com esse aqui. Então vai dar esse cara ali vezes 0,55, tá? Então vai dar um custo, pessoal. Meu custo mensal vai ser de 381,15 reais. Então esse é o meu custo mensal. Beleza? Então, quero que vocês façam o seguinte, vão lá na conta de luz da casa de vocês e olhem quantos quilowatt-horas vocês consomem por mês. Daí pegue o valor total, lá divide um pelo outro, vocês sabem o custo de cada quilowatt, tá? Lá na conta de luz diz bem certinho o quanto que é a tarifa, né? Que é esse custo aqui, ó. Isso aqui a gente chama de tarifa, tá? Então a tarifa tem um valor lá que é vezes o consumo de vocês, que vai estar numa tabelinha lá, vai dar o valor, só que daí tem mais os impostos, mais iluminação pública, tem outros valores que são acrescidos esses aqui,